Fala, Jovinho. Questão 15 da UFRR 2026. Outra questão que falava um pouquinho de trigonometria no PSS 2. Então essa resolução que eu vou apresentar agora é a resolução de uma aluna, a aluna Linda Magna, que mandou essa resolução aqui, bonitinho. No gráfico abaixo, o arco PNR é parte de uma circunferência de centro O, ou seja, um quarto, né? Porque tem um 90 graus aqui. MN é paralelo a OR, beleza? Então está formando um trapézio retângulo aqui. E PO é perpendicular a OR, né? Um quarto de circunferência. Esse ângulo alfa ele está no primeiro quadrante, então é um ângulo agudo, vai de 0 a 90 graus. OM vale 2 e MN vale 1. Dessa forma, qual o valor da cotangente de alfa? Então perceba que eu vou primeiro colocar as nossos dados do enunciado aqui no desenho. Então isso valia 1, então aqui embaixo também vale 1, isso valia 2, então aqui também valia 2, e do centro da circunferência até a borda em N, isso é o raio da circunferência, que coincide em ser a mesma medida do centro, que é o O, para outra borda da circunferência, que seria o ponto R. Aqui foi uma infelicidade da minha parte, é porque normalmente a gente chama o raio da circunferência de R, mas aqui o enunciado chamou um ponto de R. Então não vá confundir, não é a mesma coisa, né? Porque normalmente a gente usa R para o raio, só que aqui a questão provavelmente vai me atrapalhar, botou a letra R, né? Isso às vezes confunde um pouco o aluno. Então não é o mesmo R, que eu estou me referindo o R rosa, medida do raio, que não é esse ponto R, que é uma das bordas da circunferência, né? Um dos pontos que está na circunferência. Então, nós estaremos olhando para um triângulo retângulo aqui, 2, 1, onde a sua hipotenusa será o raio. Então, a gente aplica um teorema de Pitágoras aqui, né, na manhosa, e descobrimos que esse raio vale raiz de 5. Se esse raio vale raiz de 5, agora eu olho para esse triângulo em verde. Ele tem um cateto que vale 2, esse cateto, que é só esse pedacinho verde, né, aqui não tem nome esse ponto, ele seria, então, todo o raio menos o segmento 1. É importante você ver que esse triângulo verde não necessariamente é igual a esse triângulo aqui. Na verdade, não só ele não é igual, como não é. Parece ser, né? Você tende a achar que isso aqui também vai ser raio e que vai ficar bem bonitinho, mas não é. Com esse outro triângulo, nós iremos arrancar ele aqui, ó. Esse outro triângulo que tem uma medida 2 e outra medida sendo raiz de 5 menos 1, que seria o raio menos 1, e está ali o nosso ângulo alfa. Então a gente só precisa lembrar que a cotangente será o inverso da tangente. Lembra o que é tangente? É cateto oposto por cateto adjacente. Então a cotangente é o contrário, é cateto adjacente por cateto oposto. E quando você fizer cateto adjacente por cateto oposto, raiz de 5 menos 1 sobre 2, gabarito letra C. Então veja que essa questão foi uma das questões que, quando a gente se reuniu ali pós-prova, pegou as provas com os vestibulandos e nós fomos resolver, os professores de matemática, não tivemos essa ideia assim de imediato, ficamos sofrendo. O Ítalo vai depois apresentar uma outra resolução para você com um triângulo isósceles aqui, alfa, alfa, e ele foi por outro caminho. O Cássio pensou por potência de ponto, então ele pegou esse desenho e duplicou para o lado esquerdo, e essa foi uma resolução que a gente só percebeu ali já no final do dia, uma resolução muito mais enxuta, acabamos sofrendo ali. Então eu te conto isso para você perceber que agora que o mistério já está desvendado, que o triângulo certo eu já sei qual é, e eu já sei exatamente para onde olhar, se torna uma questão simples. Mas provavelmente o vestibulando no dia, não sei se ele teve essa ideia de primeira, exigiu uma certa criatividade. Então, apesar de ser uma questão que parece ser fácil, eu, quando fui resolver a questão, não tive as ideias imediatamente. Talvez, se fosse vestibulando, gastasse uns 3, 4 minutos, não tive uma ideia legal e você já vai para a próxima, né? Porque você, no contexto de vestibulando, não pode gastar todo o tempo do mundo nas questões. Então, apesar de ser uma questão fácil, acredito que foi uma questão aí que exigiu um pouquinho de criatividade. Fala, Jovinho, como que você resolveu essa questão? Caso você tenha feito de outro jeito, conta aí nos comentários. Caso você tenha tido aí a mesma ideia da Linda, conta pra gente saber como foi mais ou menos aí a distribuição de resolução no dia da prova e o que você pensou quando você leu essa questão. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários que a gente responde. Um cheiro no cangote. É nóis!